Como vão vocês, alunos? Professor Demétrios, do Instituto Federal de Alagoas, Campus Maceió, em mais uma videoaula com vocês. Hoje nossa videoaula vai ser para falarmos sobre dessecadores. Bem, muitos de vocês, ou os pais, já compraram alguma vez para colocar no guarda-roupa um potinho ou um saquinho que vem lá, anti-mofo, onde ali dentro você tem um agente secante. Normalmente o que se usa comercialmente é o cloreto de cálcio. Ele vai retirando a umidade do meio, por isso que não vai se formar o mofo, e aquela umidade que vai sendo retirada do meio, que é vapor da água, vai dissolvendo o cloreto de cálcio e fica aquela bolsa ou aquele pote cheio de água. Você vai, descarta aquilo ali e renova o material. Ou todo mundo aqui já percebeu alguma vez aqueles pequenos saquinhos que vêm dentro de embalagens de comprimido, que é justamente para deixar o ambiente seco. Ali no caso eu tenho a sílica gel. Aqui nos laboratórios, em qualquer laboratório de química, quando falamos em agente secante para ser usado nos dessecadores, o que é utilizado é a sílica em gel. A sílica em gel, ela tem como característica ser azul quando está seca e ser rosa, ter um tom roseado quando ela está úmida. Então, nesse momento, quando ela está roseada, está úmida, o que é que nós fazemos? Colocamos ela para secar em uma estufa a 60 graus por 24 horas ou mais. E sempre fazendo essa renovação. O bom é que é um produto que você consegue estar renovando. O que é o dessecador? O dessecador tem de vários tamanhos. Normalmente os mais comuns são fabricados em vidro, porém também temos hoje uma gama muito grande de dessecadores à base de plástico. A função do dessecador é deixar uma área, um ambiente interno seco, livre de vapor d'água, livre de umidade. Ele é separado em 3 partes. Tampa, o corpo dele. Esse corpo dele tem 2 partes, 2 áreas. Uma área onde as substâncias, os reagentes químicos ou equipamentos que vamos colocar para dentro dessa atmosfera seca. E embaixo, numa outra região, o agente secante. No caso aqui, a sílica gel. Veja que ela está roseada, então ela aqui está com umidade. Então tenho que colocar ela na estufa para secar. E uma placa, que nós colocamos para separar justamente essas 2 partes dentro do dessecador. Uma placa de porcelana é o que normalmente é usado. O que é interessante, é uma dica aqui, que não vamos nunca estar fechando um dessecador, empurrando, colocando a tampa ou puxando a tampa. O processo correto para fazer fechamento de um dessecador é deslizando a tampa para abrir também, fazendo o deslizamento dessa tampa. Nessa borda, normalmente usamos uma pasta ou uma pomada de vaselina, seja ela na forma de pomada ou líquida, que ela vai dar esse fechamento. Então, relembrando, o que é importante falarmos é que o processo de fechamento do dessecador não é simplesmente colocando a tampa, sobrepondo a tampa. Para fechar, nós vamos deslizar a tampa e para abrir também vamos fazer o mesmo movimento, deslizando. Nessas bordas, nós usamos uma pomada ou uma pasta de vaselina ou vaselina líquida. Nesse dessecador aqui, diferentemente do outro, na tampa eu tenho aqui tipo uma válvula que é para fazer o fechamento. Então,
abro deslizando, coloco meus objetos lá dentro, que eu quero manter em ambiente seco, fecho. E o que é que acontece? Quando eu fecho, ainda fica umidade lá dentro. Tá? Então, o que é que nós fazemos? Nós fazemos um vácuo. Nós vamos alinhar essa ponta daqui com o orifício que temos na tampa. Colocamos a mangueira. Acionamos a bomba de vácuo. Ela vai fazer o vácuo interno. Você fecha agora. E agora está feito o vácuo. Então você tem agora um ambiente dentro do dessecador seco, a vácuo. Então agora você vai ter aqui toda uma condição própria para evitar a umidade. Quando você for abrir, você vai quebrar o vácuo, desliza a tampa, faz todo o trabalho que você tem que fazer. Fechou, pega o material, né? Fecha e repete o processo novamente, fazendo o vácuo nele e fechando o registro aqui. Então, pessoal, ok? Nossa videoaula de hoje foi essa, para a gente falar sobre o dessecador, que é muito importante. Nos laboratórios, vocês vão aprender posteriormente que existem os chamados reagentes padrão. Esses reagentes padrões são de altíssima pureza, são difíceis de absorver umidade, né? Tem uma boa estabilidade térmica. Então, sempre quando vamos preparar algumas soluções, nós temos que fazer as chamadas padronizações. E esses reagentes são ideais para isso. Então, nós colocamos para secar na estufa e trazemos esse material para o dessecador, onde ele vai ser resfriado, longe de umidade, para uso posterior. Ok, pessoal? Então, fica a dica, vão estudando e vamos até um outro momento, numa outra videoaula. Muitíssimo obrigado por todos terem comparecido.